Pessoal, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós estaremos falando sobre o direito e os novos movimentos sociais, as demandas por reconhecimento. Primeiramente, nós temos que focar e entender o que seriam esses novos movimentos sociais. Esses novos movimentos sociais, eles surgem principalmente a partir da segunda metade do século XX, e se diferenciam dos movimentos tradicionais, os chamados movimentos trabalhistas, que surgiram em muitos casos na Europa, principalmente durante esse período, que estariam focados tão somente nas questões econômicas. Então, três pontos fundamentais que nós temos que destacar nesse momento, nesses novos movimentos sociais, são exatamente: não focam apenas em questões econômicas. Então, as questões econômicas, evidentemente, que são importantes para a configuração desses grupos, desses movimentos dentro de uma sociedade, mas não são somente os fatores econômicos que vão fundamentar a vivência desses grupos. Eles buscam muito mais, eles buscam identidade, dignidade e reconhecimento. Identidade, o que seria isso? Serem reconhecidos por suas lutas, serem reconhecidos por seus ideais, por seus fundamentos e por suas inquietações perante a sociedade. Dignidade, exigindo-se aqui que a sociedade, juntamente com o direito, promovam a dignidade desses elementos, desses cidadãos que fazem parte desses novos movimentos. E o reconhecimento, dando validade social e jurídica e reconhecendo a existência desses grupos e desses movimentos perante o âmbito social. E também atuando em diversas áreas da vida social. A vida social muito agitada, com muitos nichos, e nesses elementos, esses novos movimentos atuantes, estando ali juntamente com seus cidadãos, interagindo e fazendo com que a engrenagem social se movimente. E a engrenagem social se movimentando, o direito também se movimentará, no sentido de que o direito terá que dar um respaldo jurídico para a existência, para a fundamentação desses movimentos. Vamos dar alguns exemplos desses novos movimentos que surgem a partir da segunda metade do século XX. O movimento feminista trazendo as mulheres, como cidadãs, como sujeitos de direitos equiparados aos homens, fazendo com que elas sejam reconhecidas também como cidadãs e trabalhadoras e sujeitos de direitos, tirando aquela mácula negativa de que a mulher era somente a dona de casa e a procriadora, delegando a ela novas oportunidades e colocando ela equiparadamente aos homens nos patamares sociais. O movimento negro, nós sabemos que o Brasil foi o último país do planeta a libertar seus escravos em 1888 com a Lei Áurea. Isso, historicamente, é muito pouco tempo. Então ainda nós trazemos resquícios de preconceitos raciais. E esses preconceitos raciais acabam prejudicando a boa convivência, a harmonia que se precisa ter dentro de uma sociedade entre brancos, negros, pardos, mestiços, amarelos, sejam quais forem os agrupamentos humanos. Então o movimento negro ele surge no sentido de fortalecer a identidade, as matrizes africanas, resgatando seus valores e fazendo com que eles sejam respeitados como cidadãos igualmente perante a lei, perante a sociedade. O movimento LGBTQIA+, que também é um movimento que está aí juntamente com os seus cidadãos,
para poderem vivenciar a sua identidade sexual de uma forma livre e cidadã, sem que isso gere preconceito ou gere qualquer entravamento social para a boa convivência dessas pessoas. O movimento ambientalista, que estaria ali ligado à questão do meio ambiente, né? Hoje o direito ambiental, né, é uma identidade transgeracional. Hoje nós temos que ter essa preocupação com o meio ambiente, não somente para a nossa geração, mas também para as gerações futuras, garantindo que o meio ambiente se perpetue para que ele consiga, né, fornecer os elementos naturais necessários para que os nossos futuros descendentes consigam ter uma vida harmoniosa junto com o meio ambiente. Então isso é fundamental que aconteça. Então por isso que é chamado de transgeracional. E nós temos também os movimentos indígenas, né? Os movimentos indígenas também garantindo aos povos originários brasileiros a sua identidade, a sua matriz nativa, como os primeiros agrupamentos humanos que o Brasil teve aí na preservação de suas terras. Então, nós temos aí vários novos movimentos sociais. Esses são alguns exemplos que nós temos aí. E fazendo aí uma ponte entre a diferença entre os movimentos tradicionais e os novos movimentos. Nos movimentos tradicionais, o foco econômico é o salário e o trabalho. Esses são os movimentos tradicionais, preocupando-se somente com as questões financeiras. E em contrapartida, os novos movimentos sociais eles já focam na cultura e na identidade de seus elementos. Dentro ali ainda dos movimentos tradicionais, nós temos a questão da classe social, né? Aí a visão do proletariado. Já nos novos movimentos sociais, nós temos a identidade, né? Gerando aí o estudo, o conhecimento e aperfeiçoamento de nichos como gênero, raça e cultura. Ainda nos movimentos tradicionais, nós temos uma atuação sindical. Nesse momento surgem os sindicatos, né, representatividades de classes dentro dos vários trabalhos que a sociedade tem, representando os seus trabalhadores. Isso dentro dos movimentos tradicionais. E em contrapartida, dentro dos novos movimentos sociais, nós temos uma atuação em redes e a sociedade civil como um todo. Então será uma atuação mais espalhada, mais em agrupamentos diferenciados dentro de toda a sociedade, no sentido de preservar essas questões de identidade. Vamos dar mais alguns exemplos. Um sindicato lutando por aumento salarial. Um sindicato lutando por um aumento salarial, nós estamos falando aqui de um movimento tradicional. Então é quando o sindicato vai perante a empresa, perante aquele grupo econômico, exigir ou pedir um benefício, um aumento salarial para os trabalhadores. Aí nós temos um movimento tradicional. Um exemplo de um novo movimento social é um coletivo feminista lutando contra o machismo, por exemplo. É um grupo de mulheres que lutam pelos direitos das mulheres e fazendo com que o machismo não se perpetue, lutando contra uma sociedade patriarcal com uma identidade machista lá do passado, que ainda vigora, fazendo uma apologia à luta contra essa questão social que é o machismo. Então aí nós teríamos um exemplo de um novo movimento social. Mas esses novos movimentos, eles precisam inegavelmente ter o reconhecimento perante a sociedade para que o direito lhe dê sustentação jurídica. Então as demandas por reconhecimento são reivindicações feitas por esses grupos que historicamente foram. Historicamente, esses novos movimentos sofreram algumas limitações, entre elas, eles eram invisibilizados, né? Então não eram notados, não se permitiam que fossem à tona.
não se permitiam que aparecessem, então eles foram invisibilizados, meio que tirados de cena para que não se chamasse a atenção da sociedade para as suas questões. Isso era muito comum antigamente, nos séculos passados, a tentativa de se esconder, né, esses novos movimentos para que eles não se insurgissem e causassem uma apologia à mudança. Eles também foram discriminados, né? Aqueles que se destacavam, aqueles que ousavam desafiar o sistema de então, esses foram discriminados. Então a discriminação ela surge como elemento negativo dentro de uma situação social. Então eles tiveram essa dificuldade e acabaram sendo discriminados. E a questão pior que a discriminação é a exclusão, porque num primeiro momento existe a discriminação e num segundo e último momento a exclusão, ou seja, o grupo maioritário exclui aquele grupo minoritário por não reconhecê-lo, não é sujeito de direitos e deveres como é esse grupo. Então a exclusão fazia pelo menos com que esses novos grupos sociais sofressem aí uma retaliação. Esses grupos não querem apenas direitos formais, mas eles também querem e precisam de um respeito à sua identidade como formação, a valorização cultural, né, do que eles podem oferecer à sociedade culturalmente falando, e uma igualdade real na sociedade, e não uma igualdade utópica ou simplesmente bibliográfica. Uma igualdade somente no papel. Não, uma igualdade realmente que se operacionalize, que existam ferramentas sociais e jurídicas para fazer com que essas pessoas desses novos movimentos sociais possam realmente e efetivamente exercer a sua cidadania plena e absoluta. Então é isso que se busca, né? Então exemplos aí nós podemos citar pessoas negras exigindo políticas contra o racismo estrutural. A exigência para que as pessoas negras também façam parte de todos os postos, de todas as possibilidades que os brancos possuem. Então é exigir políticas contra esse racismo estrutural. Pessoas LGBTQIA+, lutando pelo direito ao casamento e ao respeito social. Então são direitos que se exigem e que devem ser respeitados. Então eles surgem aí para fazer uma apologia à garantia desses direitos. O papel do direito nessas demandas passa a ser um instrumento fundamental de transformação social. Nesse caso, o direito atuando sob a égide de 3 formas, né, para que se valide a questão desses novos grupos e movimentos sociais. O reconhecimento jurídico, o Estado passando a reconhecer direitos específicos desses grupos. Né, como exemplo, nós temos o reconhecimento hoje, né, da união estável entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Então esse reconhecimento da união estável, né, entre pessoas do mesmo sexo no Brasil foi sim um reconhecimento jurídico a uma demanda social que já acontecia há muito tempo. A união estável ela se configurou como elemento de proteção patrimonial, inclusive aos casais. Mas durante muito tempo, historicamente, esses casais viveram à margem da sociedade, clandestinamente, tendo que se esconder e não tendo direitos de partilha a patrimônio, principalmente no caso do falecimento de um deles, por exemplo. Uma outra questão, né, a égide do primeiro reconhecimento jurídico que o direito tem que dar. O segundo é a criação de políticas públicas, né, o Estado orientando ações para corrigir desigualdades que eventualmente existiram e existem. Então vamos imaginar
no caso de um grupo novo social, o sistema de cotas raciais em universidades públicas. É uma forma de uma orientação que o Estado trouxe para corrigir uma desigualdade que já acontecia há muito tempo. Não é que ele vai resolver plenamente, mas ele vai corrigir. Então o sistema de cotas ele é um sistema de correção, né, de ajuste perante esse novo grupo que surge aí de reivindicações. Terceiro elemento, combate à discriminação. Então o direito, primeiro, ele vai ter que reconhecer juridicamente. Segundo, ele vai ter que criar políticas públicas. E terceiro, combater a discriminação. Mas de que forma que ele vai combater a discriminação, o direito? Ele vai se utilizar de leis que punem práticas discriminatórias. Então, ao braço do Estado, né, o Estado ali dizendo o direito e aplicando a sanção penal, a sanção civil, aplicando a lei ao caso concreto dentro dessas práticas discriminatórias, exigindo que o cidadão repare o dano físico ou moral causado a outrem. Exemplo, lei que criminaliza o racismo, a lei contra o racismo. É uma tipificação penal que existe punindo a realização desse tipo de barbaridade social que é o racismo. Da mesma forma que nós podemos falar de uma igualdade formal e de uma igualdade material. Mas, primeiramente, nós precisamos diferenciar o que vem a ser, né, a igualdade formal e a igualdade material. Então, vamos lá. A igualdade formal são todos iguais perante a lei. Isso é uma igualdade formal. É a teoria, é a relação teórica. Todos são iguais perante a lei. Aí nós vamos ter que ter a igualdade material. O que seria a igualdade material? O tratamento diferenciado para corrigir desigualdades reais. Então todos são iguais perante a lei. Igualdade formal. No entanto, temos que dar um tratamento diferenciado para aqueles que sofreram ou sofrem desigualdades reais. E aí então estaríamos falando de uma igualdade material. Nós vamos cirurgicamente corrigir esses prejuízos sociais. Exemplos: dar a mesma prova para todos. Todo mundo vai fazer a mesma prova na sala de aula. Isso é igualdade formal. Os 38 alunos da sala vão fazer a mesma prova. Igualdade formal. Todos são iguais. Quando eu crio cotas para grupos historicamente excluídos, vamos pegar esse mesmo exemplo, vamos imaginar num concurso público, todos farão a mesma prova. Igualdade formal. Mas quando eu, socialmente compelido por uma questão de identidade histórica, que me resgata pessoas que sofreram alguma lesão no passado, vamos pegar o caso aqui dos negros, né? Vamos criar cotas para grupos historicamente excluídos. Então a cota. Então aí nós temos uma igualdade material, ou seja, corrigir uma desigualdade real que existiu e que existe. Então essa é a diferença entre um e outro. Vamos pegar alguns exemplos práticos no Brasil, né? A Lei Maria da Penha. Essa lei ela foi criada para proteger a mulher contra a violência doméstica. Então essa é uma lei prática e específica, né, de um grupo, novo grupo que nós estamos falando, que é das mulheres se emancipando aí perante a sociedade, né, buscando e tendo direito equiparado aos homens, que sofrem violência por parte dos homens, de alguns homens. Então aí nós temos a Lei Maria da Penha, criada para proteger a mulher dessa violência doméstica. Cotas raciais e sociais em universidades. Como nós já falamos, né? Temos aí a questão dessas cotas como uma correção das desigualdades do passado,
as cometidas no passado. No caso, vamos pegar dos grupos indígenas, demarcação de terras indígenas. Né? Os índios, os povos originários, como se chamam corretamente hoje, brasileiros, perderam um grande número de suas terras. Então, uma forma, né, aí, material que o Estado encontrou foi de fazer demarcação de pontos estratégicos para a comunidade indígena. Né? E, notadamente, temos aí a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, né, como uma fundação protetora. E uma outra forma de um exemplo prático no Brasil é o reconhecimento dos direitos LGBTQIA+, né, reconhecendo os seus direitos perante a sociedade. Então esses exemplos eles mostram como o direito responde às demandas sociais por reconhecimento. Continuando ainda, evidentemente que tudo isso vai passar por críticas e desafios. A sociedade ela se transforma, a sociedade ela se modifica, e essa transformação e essa metamorfose social, vamos assim dizer, né, ela exige críticas e também tem desafios, né? Então nós vamos encontrar principalmente resistência social. Apesar dos avanços, nem todos aceitam essas mudanças. A sociedade ela é muito heterogênea. E como eu disse para vocês, o Brasil ele tem um histórico de patriarcado machista muito forte, muito arraigado. Então, existem aí muitos que não aceitam essas mudanças e que não concordam com isso. Que serão aqueles que irão tentar burlar, né, as formas para tentar trazer esses novos grupos para uma identidade real e justa. Limites do direito. A lei sozinha não muda mentalidades. Então o legislador muitas vezes ele cria o dispositivo legal, está ali criado, mas sozinho não faz efeito, porque precisa também ter uma mudança de conduta, uma mudança de mentalidade, uma mudança social, que os cidadãos, né, principalmente aqueles que são resistentes, que comecem a entender e aceitar essas mudanças, para que realmente a lei torne-se eficaz. Né? Os limites do direito eles vão estar permeados por essa questão. A lei sozinha ela não vai poder fazer muita coisa. Precisa que haja aí um entendimento, um aculturamento dessas pessoas, no sentido de tentarem entender e aceitarem essas mudanças. Conflitos de interesses. Direitos de diferentes grupos podem entrar em choque. Então, muitas vezes, os direitos acabam se chocando de um grupo ou de outro. E esse choque cria ambientes desarmônicos. Né? Então, isso também vai gerar um desafio. Vamos pegar exemplos. Discussões sobre liberdade religiosa versus direitos LGBTQIA+. São assuntos que se conflituam dentro da sociedade. E isso vai gerar um desgaste e um aprimoramento no sentido de se resolverem essas questões, porque são questões muito, muito específicas e balizadas em opiniões e vivências de grupos determinados. Ainda passando um pouco para frente no assunto, nós temos a importância desses novos movimentos, né? Porque eles têm a sua participação e a sua importância. Então esses novos movimentos, eles dão voz a grupos historicamente excluídos. Então aqueles que se sentem excluídos, eles terão uma voz representativa perante a sociedade, perante o Estado. Pressionam esse Estado por mudanças, na medida em que, havendo sujeitos, muitas pessoas, muitos cidadãos na mesma situação, o direito vai ter que aplicar mudanças para que esses cidadãos sejam acolhidos. Fortalecem a democracia, porque o exercício da democracia ele presume aí uma equiparação de direitos de todos os grupos. Se não for assim, não teremos uma democracia de fato. Então, para que a democracia
se realize, né, de fato, há necessidade de que a sociedade esteja sã, de que a sociedade esteja harmoniosamente operacionalizada. Amplia o conceito de cidadania, né? Muito se fala em cidadania. Cidadania é o exercício dos direitos e deveres. Então, cada cidadão tem os seus direitos e seus deveres garantidos. Mas será que todos têm de fato? Né? Então é essa pergunta que se faz, e essa é a pergunta que se faz e que serve como base para esses novos movimentos lutarem por essas respostas. Muitas vezes estão travestidas em situações aí discriminatórias. Então precisa-se ter essa voz para que a sociedade e o direito consigam agir no sentido de coibir qualquer desarmonia nesse sentido. Então, o que nós podemos concluir, né, desse comentário, dessa discussão de hoje, dos novos movimentos, né? O direito não é estático, ele é evolutivo, ele evolui conforme a sociedade muda. E esses novos movimentos sociais mostram que não basta ter direitos escritos, é necessário que esses direitos sejam reconhecidos na prática, respeitando a diversidade e promovendo a justiça social. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.